Sarecast de hoje, vamos receber a psicóloga e professora universitária Aline Alves de Moraes. A paraibana é formada desde 2007, tem especialização em psicopedagogia institucional, é servidora federal e atua junto à equipe multidisciplinar de assistência estudantil do IFRO, Campus Vilhena. A Aline também lançou recentemente, junto a outros docentes de ensino superior, o livro Educação na Amazônia. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra recebê-la. Ok, obrigada, o prazer é todo meu. Aline, conta pra gente, por que você escolheu a psicologia para trabalhar? Então, eu sempre digo que a escolha da psicologia para mim foi algo, de certa forma, acho que buscando uma sensibilidade, buscando talvez ter esse encontro, né, mais próximo dos outros, enfim, acho que foi muito intuitivo, né, não posso dizer que foi algo racional, de pensar em mercado de trabalho, nada disso, foi porque eu achava que ali era o meu lugar. Dentro da sua formação, qual foi a sua principal linha de pesquisa? Que você falou, não, essa temática eu preciso abordar, eu quero trabalhar com isso. Eu sempre estive ligada a uma abordagem, né, a psicanálise, né, e que desde na época da faculdade eu participei de grupos de estudo, iniciei a formação inclusive para ser psicóloga e psicanalista, e sempre uma proximidade muito grande com a infância e com a adolescência. Sempre foi o meu caminho, né, sempre foi esse. Quando eu atuei em estágios no hospital, em sistemas que acolhiam crianças vítimas de violência, então sempre estive no mundo da infância e da adolescência. Gerou algum fruto, algum artigo, algum livro, esse período? Sim, eu estive muito tempo ligada a um grupo de intervenção precoce em saúde mental lá na UFPB, e aí a gente teve vários trabalhos publicados, né, em anais de eventos, então, ligados a esse grupo, né, de intervenção precoce. Do seu período de formação, qual foi as áreas de atuação que você passou? Desde estágio até o mercado de trabalho atual? Eita, agora vamos tentar fazer retrospectiva. Na época da faculdade, eu fiz um estágio no serviço Sentinela, que era um serviço voltado para o acolhimento de crianças vítimas, né, de violência e exploração, que hoje é integrado ao que a gente chama o Centro de Referência Especial da Assistência Social, o CREAS, né? O serviço Sentinela ele foi absorvido pelo CREAS. Aí depois pertencia a esse grupo de intervenção precoce de saúde mental, que trabalhava com a psicanálise na maternidade do hospital universitário, né? E também no serviço de puericultura, também do hospital universitário. Também participei de um projeto de intervenção, né, em psicologia hospitalar, também no hospital universitário. E aí, após formada, fui trabalhar no serviço, né, no Centro de Referência da Assistência Social no município de Sobral, no Ceará. Nossa. Né? Aí lá fiquei quase um ano. E depois foi o momento em que eu fiz concursos, né, aqui para a região norte e especialmente Rondônia. E aí eu trabalhei no município de Campo Novo, também no Centro de Referência da Assistência Social. E depois passei no concurso para trabalhar no Hospital Regional de Cacoal, né, quando ele iniciou o funcionamento. Eu fui a primeira psicóloga admitida no Hospital Regional de Cacoal. Como funcionava? Você atendia os pacientes nesse período? Quando eles estavam no processo de internação, né, pacientes que, né, passavam por algum tipo de sofrimento, e aí seja encaminhado pela equipe ou eles mesmos solicitando, a gente atendia, e também o serviço de psicologia lá no Hospital Regional a gente ficava responsável pelo acolhimento das famílias junto aos pacientes que estavam na UTI. Você citou que você trabalhou numa maternidade junto à psicanálise, como funcionou isso? Essa atuação lá era voltada tanto para gestantes que às vezes estavam com gravidez de risco, né? Então elas poderem ter esse acolhimento, esse apoio, como aquelas que também tinham bebês às vezes em condições de prematuridade, ou o bebê com algum acometimento, né? Alguma doença ali específica,
E aí, justamente, o nosso trabalho era poder fazer esse acolhimento e, às vezes, até intervir nesse processo de aproximação da mãe com o bebê, né? Bebês que ficavam na UTI e que a gente precisava dar esse suporte. Aí era nesse sentido, de atuar junto à formação do vínculo, né? E por isso que era uma prática de intervenção precoce, né, em saúde mental, porque visava acolher o bebezinho, né, desde ali do seu momento inicial de vida. Nesse momento, junto à maternidade, existiu algum caso em que essas mães se renegaram o filho por causa de deficiência? Como é o trabalho quando acontece esse tipo de situação? Na verdade, essa coisa de renegar, sempre tem uma parcela que deseja e que não deseja, né? A gente nunca pode dizer que uma mãe rejeita seu bebê 100%. Eu me lembro de um caso que era um bebê que nasceu com hidrocefalia, né? E aí foi bem difícil, assim, para essa mãe acolher, porque ela idealizava muito, foi um bebê planejado, né? Mas que às vezes era difícil, então a gente fazia as visitas junto, né, com ela, para ela ver o bebê, para todo esse processo dela poder desejar e poder entender que também fazia parte, né, que não era fácil agora quebrar toda a idealização que ela fez, né, e ela poder falar sobre isso, né, sem se sentir culpada, né, não achar que o fato de não ter o bebê que ela idealizou não significava que ela também não podia amar aquele bebê. Bacana. Você falou que você passou a fazer concursos aqui para a região norte. O que te motivou para vir para o norte? Eu tenho bastante família aqui em Rondônia. Eu morei até 9 anos em Porto Velho. Aí aos 9 anos que minha família se mudou, né, para João Pessoa, e lá eu permaneci fazendo a formação. Então a gente sempre tinha uma ligação, né? Meu avô morava em Ariquemes, tinha tios em Ariquemes, em Porto Velho, primos, tios, enfim. Então, quando eu formei, tinha uma questão de buscar, né, me colocar no mercado de trabalho, e lá na Paraíba a gente já tinha um mercado de trabalho bem saturado. Nossa. Né? O curso de psicologia lá era muito tradicional, era um dos cursos mais antigos da universidade. Então a gente tinha muito psicólogo no mercado de trabalho, e aí os concursos eram mais concorridos, aí a própria questão salarial, os salários de lá eram muito inferiores aos daqui. Então foi a busca tanto de me colocar, como me colocar também com um salário que eu achava que era justo, né? Como que você chega ao IFRO? Ao IFRO foi via concurso público, né? E a gente já conhecia os institutos federais. O meu esposo foi aluno, né, do Instituto Federal lá da Paraíba. Minha irmã também foi aluna, então a gente já conhecia o que era o instituto. E aí a gente tinha essa intenção de buscar uma estabilidade e também, se fosse num órgão federal, melhor ainda, né? Havia esse anseio. E como é a sua atuação lá? O que você desenvolve dentro do IFRO? Dentro do IFRO, a ação do psicólogo, ela se dá em várias vertentes, né? A gente tem a principal vertente, que é o acolhimento, o atendimento, né, ao público estudantil, e que esse atendimento ao público estudantil se desdobra também no vínculo com a família, né? Então a gente acaba também acolhendo as famílias. Aí, junto a esse público estudantil, tanto a gente vai ter o atendimento voltado para as dificuldades de aprendizagem, voltado para a adaptação, né, desse aluno ao ambiente escolar, às vezes mediação de relacionamentos. Então, e a própria questão de poder entender se ali está presente algum transtorno mental. Então, esse foco também no diagnóstico para possíveis encaminhamentos. E aí, junto né, outra atuação nossa é junto ao setor pedagógico, né, em que ali a gente vai trabalhar a construção mesmo, né, de pensando aí dos projetos de curso, de poder avaliar a própria questão do desenvolvimento dos alunos, né, pensando no rendimento acadêmico, junto aos projetos aí interdisciplinares, projetos institucionais, né? O Instituto ele tem um cronograma também de ações ao longo do ano. Então a gente atua junto ao setor pedagógico e junto aos professores,
E, enfim, né, essa seria mais ou menos as forças de trabalho que a gente vai ter lá. Como que é a procura por consultas por parte dos alunos? Os alunos, eles tanto nos chegam encaminhados, né, seja por professores que às vezes têm uma proximidade, que os alunos às vezes, né, levam para eles alguma questão, ou eles observam, né, então eles remetem ao setor, né, questões assim. Às vezes alguém que está na equipe multidisciplinar, o assistente social, a orientadora, e o que a gente chama de demanda espontânea, que essa é a que mais, né, enfim, os alunos vão livremente, né, buscar o setor, né, e basta que eles entrem na sala e queiram falar, né, não existe um fluxo de agendamento, a gente não costuma fazer isso lá no IFRO. A não ser caso, às vezes os pais querem agendar, às vezes, né, existe uma demanda específica, mas em geral não. Os alunos, às vezes se eles estão se sentindo mal naquele dia, alguma coisa, eles pedem aos professores se podem ir lá na sala. E geralmente a gente percebe que os professores são bastante parceiros nesse sentido. Então, a maioria das vezes, eles que nos procuram. Nossa, que bacana. Quais são as principais temáticas dessas consultas deles? Essas espontâneas, claro. Sim, a maioria vai se referir à questão de se sentir hoje, né? A questão de sentir-se ansioso, achar ou julgar que tá muito triste, por isso será que não tô, né, caminhando com um quadro depressivo, né? Então às vezes eles buscam com essas inquietações de será que tá alguma coisa errada comigo? Eu tô ficando muito nervoso, eu tô ficando muito isolado, eu não tô querendo sair de casa. Então, questões relacionadas a isso, questões, nos chega muito questões relacionadas à sexualidade, né, às vezes dificuldades em relação se me declaro hétero, homo, enfim, bi, da forma que, né, bissexual, enfim, da forma que eu me apresento, se me declaro para todo mundo, se abre para os meus pais. Então às vezes essa inquietação dos adolescentes no que eu faço, né, no que eu faço, se eu tenho o que dizer, e aí chega esses casos também. Aí às vezes chegam os casos mais graves, né, casos em que existe uma intenção, por exemplo, de suicídio, né, acontece dos alunos procurar e dizer, eu ando me sentindo muito mal, sem vontade de viver. Então tem esse tipo de demanda, chega, né? Chega inclusive bastante. E aí casos como a gente tem hoje, automutilação, enfim, e aí conflitos familiares, dificuldades às vezes de relacionamento com algum professor, com algum colega da escola. Acho que são esses. No tocante à sexualidade, quais são as orientações que você dá, geralmente? Até para quem está assistindo a gente, que enfrenta esses conflitos e não tem com quem desabafar. Em geral, eu sempre digo que não é necessário ter pressa com nada, né? O adolescente, ele é muito apressado de querer definir tudo na vida dele. Então, o primeiro ponto que eu falo é que não precisa ter urgência, né? E que, diante da questão da sexualidade, dizer ou não dizer, primeiro ele tem que se sentir confortável para isso, né? E cada um vai ter o seu momento para isso, né? Alguns se sentem confortáveis para fazer isso muito cedo, outros não. Então eu sempre digo que cada pessoa vai ter o seu tempo e que é importante ele respeitar o tempo dele, né? E que também outro ponto, né, que eu coloco assim, que esse se sentir confortável, né, tem a ver com um próprio processo de autoaceitação, né? E que eu sempre digo, o hétero não precisa se declarar para ninguém hétero. Então, por que quem é homossexual, transexual, enfim, as várias, né, possibilidades de sexualidade, precisa estampar na cara que é. Né? Eu tento quebrar esse tabu com eles, né? Que não é necessário, né? Não é necessário. A nossa sexualidade a gente não precisa estampar para ninguém. A gente vivencia ela e pronto. Sim. Né? Então eu sempre tento trazer para essas reflexões quando eles procuram. Já houve algum caso de algum aluno pedir para você mediar uma conversa com os pais para estar falando de sexualidade?
ele já teve alunos que queriam que eu, de certa forma, desse a notícia, né? E que daí eu sempre coloco que não, isso não me cabe, né, fazer isso, porque eu sempre coloco que isso precisa ser uma conversa familiar. Isso é uma questão que precisa ser tratada na intimidade da família. Sim. Agora, se depois que ele resolve compartilhar essa intimidade no ambiente familiar e a família quiser conversar comigo, ou o próprio adolescente, eu estarei ali, né? Então eu sempre trabalho com eles assim, esse processo, para que se ele deseja fazer, né, se de repente isso ainda é algo que a família não sabe ou que não foi, né, conversado abertamente, que ele pense, né, que ele reflita. Eu sempre digo que tem que ser algo pensado, né, não pode ser algo no impulso, não pode ser algo numa discussão, né, tem que ser algo que, peraí, vamos sentar e vamos conversar. Então eu encorajo que isso é um aspecto particular, privativo da família, né, porque senão a gente tira esse processo de autonomia, né, autonomia do adolescente e esse aspecto de relação familiar, né, a família precisa também buscar se entender. Sim. Né? Aquelas famílias que são mais tradicionais, que geram um pouco mais de conflito para aceitar, quais são as orientações que você geralmente dá? Em relação a isso, eu sempre também gosto de colocar que o adolescente ele precisa entender que assim como ele tem o tempo dele, a família também tem o tempo dela, né? E que isso não caminha na mesma passada. Né? É como eu sempre, o adolescente ele é muito, né, ansioso e quer definir tudo muito rápido. E eu sempre coloco que precisa se dar um tempo, né? Quando se fala a primeira vez, tem que dar um tempo para a família digerir, né? Eu digo até ruminar, sabe? Vai e volta aquela coisa e vai e volta até... Então eu tento sempre trazer isso para essa dimensão, que não é numa única conversa que vai isso... Ah, não, tá tudo bem. Para algumas sim, né? Sim. Outras não. E aí a gente não pode tomar um padrão. Sim. Não existe um padrão. Sim. Houve algum episódio de um pai ou um familiar querer expulsar a criança ou adolescente depois dessa revelação? Não, de expulsar não, mas a gente já teve um caso que esse adolescente, a gente teve notícias de que às vezes ele apanhava, né, por conta disso. E que inclusive, esse caso não foi eu que atendi, foi a outra colega. E que teve-se que fazer uma intervenção, né, ali na família, em questão mesmo, né, de violência e tudo isso. Nesse tipo de ocorrência, como que procede? É afastado da família? Como funciona? A gente tem que encaminhar para Conselho Tutelar, Ministério Público, né, e aí essas instâncias vão avaliar, né, se a violência cessa, não vai se retirar, né, do seio familiar. Aí a gente já não nesse caso, a gente acredita que cessou, né, porque não houve, enfim, mais nenhum registros. O aluno não fez mais nenhuma queixa. Você falou que dentre os temas procurados para consulta é a questão de lidar com ansiedade. Quais são as orientações para isso? Primeiro que, assim, dentro do que eu compreendo, né, a minha linha psicanálise, a gente entende que, assim, a ansiedade ela é só uma ponta de um iceberg, né? Então, primeiro, a gente entender que não tem fórmula, né? Ah, não, faça isso, respire, não sei como, né? A gente às vezes escuta hoje, né, principalmente no YouTube, você acha um monte de coisa relacionada a isso. Então, quando me procura, eu primeiro entender, tem alguma coisa que te aflige, né? Entender que tem algo que não está indo bem. Então, não adianta a gente pensar em técnicas de relaxamento se a sua cabeça está um turbilhão de questões aí. Então, sempre diante disso, bom, né, quando chega, Aline, acho que eu tô com ansiedade, né, entra lá na sala e já chegam dizendo isso, tô com ansiedade, senta aí, vamos conversar, né? Então o caminho eu entendo que é esse. Existem técnicas para relaxamento, para controlar? Bom, alguns profissionais colocam, né? Eu particularmente não domino, não é a minha praia, digamos assim. Eu não atuo sobre essa ótica. Eu atuo muito mais nessa ótica de
buscar ali junto com o sujeito, verificar o que o incomoda, o que o angustia, né? Mas que existe, eu sei que existe, né? Agora, o quanto que isso... E no caso das temáticas de automutilação, como que é tratado? As questões de automutilação, aí a gente precisa também trabalhar nessa dimensão, como que tá, né, de investigar mesmo ali junto com o aluno, a família sabe, não sabe, quanto tempo acontece, entender se isso se associa a outras práticas, se isso se insere num contexto, né, de ideação suicida, porque é uma coisa importante. Muitas pessoas acham que quem se mutila quer se matar, né? E são territórios diferentes que podem se encontrar, né? Porque a automutilação, ela é uma forma de conter a angústia, né? De conter a angústia. Quando o sujeito se corta, é como se ele conseguisse dimensionar a angústia dele em algum lugar, né? É uma forma de buscar controlar a angústia, o sofrimento. O suicídio é uma forma também de lidar com o sofrimento, mas nem todas as pessoas que se mutilam, na verdade a maioria, elas não têm o desejo, não, eu me mutilei porque eu queria me matar. Você não escuta isso no discurso delas. Seria uma substituição dessa dor pela dor física? Isso. A dor física como uma forma de conter a dor psíquica. Né? Dentro da psicanálise, como que é vista a depressão, essa automutilação? A automutilação vai ser vista nessa dimensão, de que tem um sujeito, né, sofrendo, e que a forma, o caminho que ele tem, né, que ele é capaz de construir naquele momento é essa via do corpo. Né? E nesse sentido a gente pode utilizar o corpo, seja por via da automutilação, o não comer, a gente pode ter várias expressões, vários caminhos para lidar com a nossa angústia. Então a psicanálise vai entender que os sintomas, né, eles estão dizendo, né, de um sofrimento. Eles sempre estão remetendo a um sofrimento, eles não são do nada, né? Eles têm uma razão de ser, e que o sujeito que tem aquele sintoma é porque foi a via que ele foi possível de construir, né? Se ele tivesse uma outra via, ele não usava aquela, né? Então a gente entender que é algo singular daquele sujeito, e que por isso, pelo olhar da psicanálise, o nosso foco não é o sintoma, mas sim esse sujeito que está sofrendo, né? Antes de se preocupar em retirar o sintoma, a gente está preocupado em acolher esse que está sofrendo, né? E entender que o sintoma ele vai sumir com um processo. Como que é esse tratamento? É medicamento? É só terapia? Como funciona? É terapia, né? A psicanálise, quando a gente pega a origem dela, remete ao tratamento pela palavra, a cura pela palavra, né? Então, a gente trabalha nessa dimensão de poder eu me encontrar com aquelas coisas que me afligem, de poder falar, de um outro me escutar, de um outro me questionar. Então, é nesse sentido. Como é o processo daquele paciente que tem uma dificuldade de fala, não consegue se expressar ou passa olhando para você a sessão inteira? É o momento dele, ele ainda não é capaz de falar verbalmente, né? A gente entende que cada um vai ter o seu momento e a sua forma de se colocar. Se é que ele não fala, que ele ainda não está pronto, né? A gente parte desse pressuposto, né? Sim. Aline, existem traços que a gente pode identificar quando a pessoa tende à depressão? Assim, a gente pode pensar que a depressão, né, ela vai, primeiro, ela vai dizer disso, de alguém, né, que está sofrendo e está sofrendo muito, né, e que nesse sofrimento esse sujeito tem uma dificuldade de encontrar vias, né, que a gente diz, para simbolizar o sofrimento. Ele às vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente busca escutar uma música, fazer um esporte, a religião, né, e essas pessoas não, né, me parece que fica ali, né, se remete a ela, essa via de sofrimento. E que nesse sentido, não tem como dizer, se o sujeito tiver uma história, não sei como,
se ele era não sei como na infância, ele vai ter uma depressão. Porque todos nós, em algum momento, a gente pode perder esse sentido, né, de viver. Né? Sim, todos somos propensos. Todos somos propensos nesse sentido. Não dá pra gente dizer, mas a gente precisa entender que hoje a depressão, a gente pode dizer que ela tem sido cada vez mais a forma como as pessoas têm encontrado de lidar com várias questões. É tanto que hoje a gente tem vários estudiosos que pensam, né, que hoje por que hoje a gente tem tantas pessoas com depressão? Porque a gente tem um panorama e um padrão de sociedade. Uma sociedade que está ligada ao consumo, que está ligada à imagem, né? Que está ligada a status, que está ligada a um monte de coisa. Uma vida fake. Isso, né? Mas que se você não tem essa vida fake, linda para apresentar para todo mundo, você tá fora, né? Você é alguém que tá fora. Você não faz sucesso, ninguém quer te namorar, ninguém quer ser teu amigo. Então a gente tem uma sociedade que nos pressiona muito nesse sentido e que a gente pode pensar que a depressão vai estar se articulando aí com essas questões atuais, né? Não é algo desconexo, né, do que a gente tem na sociedade. Como lidar com aquelas pessoas que geralmente nos grupos sociais estão sempre rindo, mas elas tendem à depressão? Você sabe, você acompanha, que ela disfarça esse sentimento. Acho que primeiro a gente poder, nos nossos grupos, né, desconstruir essa necessidade de que eu preciso transparecer alguma coisa. Né? Eu acho que poder quebrar isso, que todos nós temos que estar felizes todo dia, né? E de que não tem problema, se hoje eu não quero falar nada, tá tudo bem. Tá tudo bem, você é meu amigo, vamos continuar sendo amigos. Né? Então, eu acho que quebrar isso, né? Nos grupos, nos espaços que eu convivo, que não tem problema ficar triste, né? Eu sempre percebo muito, até a gente estava fazendo na finca um evento relativo ao Setembro Amarelo, e a gente trabalhou com um filme, e depois a gente fez uma roda de conversa, e aí a gente trazia justamente esse ponto, a gente não tem que se assustar com o sofrimento. Porque todos nós sofremos, a gente não tem uma vida perfeita, cheia de alegrias. Não, isso perpassa a nossa vida, é normal, né? É normal da nossa condição. Então, e hoje todo mundo se assusta, né? As pessoas terminam um relacionamento, elas têm que, em uma semana... Superar, como diz, né? Tem que botar a fila para andar. E não é assim. Não é assim, a existência humana não é assim. Quando a gente faz isso, você vai ter um ônibus lá na frente. Geralmente. A depressão, quais são os níveis e os casos que acabam levando àquela medicação pesada? Que muitos têm medo do tratamento justamente por ter indicação do medicamento. A gente pode pensar que hoje também a gente tem uma indústria farmacêutica muito pesada, né? Sim, pra tudo. Então... se vende uma imagem de que o medicamento é a solução para os seus problemas. E todo mundo sabe que o medicamento por si só ele não vai resolver a situação. Ele vai amenizar os sintomas, é aquilo que eu estou falando, né? A pontinha do iceberg, ele vai amenizar, né? Ele vai atuar ali para você conseguir não ficar tão deitado, vai te dar um ânimo para você se levantar, tal, retomar algumas atividades, porque vai estar acionando ali vários neurotransmissores e tal. Mas o que lhe faz sofrer, ou a forma de você lidar com o sofrimento, ele não vai mudar. Né? Então você precisa ter o trabalho da psicoterapia para poder dar conta disso. Então, trabalhar nessa dimensão dos casos leves ou médios ou mais graves em relação à depressão, hoje a gente percebe que massificou. Sim. Teve depressão, tem que tomar remédio. E né? Inclusive eu tinha uma amiga que ela morria de medo de ir à psicóloga com medo de ter que tomar medicação e ficar sonolenta, ficar lerda nas atividades. E assim, também a gente tem muitos tipos de medicamentos também. Também não tem que temer que, vou tomar um medicamento, fim do mundo, vou ficar lerda, sonolenta. A gente tem
uma multiplicidade aí de medicamentos que é muito grande, um universo imenso. E que junto também com o profissional ele vai conseguir verificar e ajustar a quantidade e tudo isso. Mas eu acho que ficar muito atento a essa história de querer buscar uma via que parece que é rápida e que soluciona tudo, né? Sim. Eu acho que hoje as pessoas, não, vou tomar remédio e achar que depositar tudo naquilo, né? E não, precisa ter uma mudança, ressignificação aí da sua vida, da sua forma de lidar com seus problemas. O depressivo geralmente ele tem as emoções mais maximizadas, não é? E o medicamento ele consegue dar uma equidade em relação às outras pessoas? Não é... É porque alguns sentimentos da pessoa que tem depressão é que são peculiares, né? O sujeito que sofre de um quadro depressivo, ele tende a ter uma questão muito de que nada dá certo, uma dose de negativismo, né, que a gente pode dizer, né? Nada dá certo, um desmerecimento de si próprio, né? O que ele tem é muito mais isso, né? Essa coisa de que nada dá certo pra mim, aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer. Então o discurso, o pensamento dele está muito, né, muito enfocado nessa coisa de não merecimento. Então não é as outras emoções que são afloradas, é que nesse sentido tudo se volta para ele, né? Não, deu errado tal coisa porque foi minha culpa. O relacionamento acabou, a culpa é minha. Não é capaz de poder olhar com essa idade de realidade, o que foi meu, o que foi do outro, né? Então é mais nesse sentido. E aí os medicamentos, o que eles vão fazer? Diante desse desânimo, né? Dessa falta de entusiasmo, né? Eles vão poder atuar nessas conexões, né? De o sujeito conseguir ter um sono melhor, né? Dele conseguir ter um grau, né, de energia, porque a pessoa com depressão ela se sente sem energia, né? O desânimo tem a ver com essa falta, não quero fazer nada, não quero me levantar, não quero... E os medicamentos permitem isso, né? Eles permitem atuar nessas conexões neurais. Quais são os principais tipos de depressão? Por exemplo, borderline entra na tabela de depressão? Não, bipolar? São outros tipos de transtornos. São transtornos, né? É uma outra categoria. Né? Depressão não. Depressão, aí a gente vai ter, pensando nesses graus, e aí pode acontecer o que a gente chama de comorbidade, né? Que é a associação com outros transtornos. Pode ter comorbidade com ansiedade, pode ter comorbidade com aí borderline, a gente pode ter comorbidade com outros transtornos, né? Mas tipos não. Eu lembro que no ano passado se tornou um tema o borderline, porque uma participante de reality show, ela tinha, e o pessoal confundia muito com uma piração. Defina pra gente o borderline, as características dele. O sujeito borderline, ele tem a ver com quando a gente chama esse termo border, né? Remete a borda, né? Como se fosse assim, um sujeito que transborda, né? Então ele ultrapassa a linha da borda, quer dizer, como se fosse um sujeito que diante dos eventos a gente diz ou é 8 ou 80, né? É muito rápido essa oscilação, né? Porque o sujeito ele tá alegre e é aquela alegria que extravasa tudo, que ele é capaz de muitas coisas naquele momento de alegria. E da mesma forma, quando ele está no momento de tristeza, é uma invasão total de tristeza. Então, para esse sim, os sentimentos são exacerbados, como você falou. O que você trouxe remete muito mais a esse quadro borderline, que é esse sujeito que, diante dos seus sentimentos, ele não consegue o meio termo, ele tem muita dificuldade de manejar. Né? Então, por isso que remete a isso sem borda, e dentro de um quadro, né, mais de estrutura que a gente chama, neurose, psicose e tal, esse sujeito que às vezes ele transita, inclusive, entre o que a gente chama uma estrutura a outra, podendo ter até casos de um pouco de delírio, né, alucinação. Né? Uau! Poderia-se dizer que esse é um perfil mais propenso a tentar?
Não sei se mais propenso, mas porque aí é que é a grande questão que a gente precisa desmistificar, né? Se associa muito o suicídio à depressão. Quem comete suicídio tem depressão, né? É como se fosse assim, todo suicida é um depressivo. E não, definitivamente não. Um sujeito numa grande crise de ansiedade, ele pode chegar, inclusive, a se suicidar, né? É possível em qualquer sujeito, inclusive num sujeito que não tem, a princípio, nenhum quadro psicopatológico. Mas que naquele momento ele sentiu-se tão invadido por uma angústia, por uma dor, que ele pode se matar. O sujeito borderline, lógico, ele vai ter entre vários transtornos, uma propensão maior, porque ele é muito impulsivo, né? Ele tem essa marca da impulsividade, desse extravasamento, né, de emoções. Então, se ele se sente triste, às vezes angustiado ou encurralado em alguma situação, é mais esperado que ele ultrapasse essa barreira mesmo e chegue. Então, sim, mas o suicídio, ele não tem essa história de todos que se matam eram depressivos, ou todos que se matam vinham planejando há muito tempo. O suicídio, ele pode se configurar de muitas formas, desde alguém que planeja há muito tempo, que a gente diz deu sinais, desde alguém que isso se passou pouquíssimas vezes, mas que naquele momento ele não conseguiu lidar com o que se apresentou para ele. Então, nesse contexto, não dá pra gente fazer essas amarrações que a gente vê muitas vezes em muitas campanhas e muitas falas, né? De como se tivesse um padrão. Não, o suicida tem um padrão. Não tem. Nossa. Não existe um padrão. Não. Diante dessas colocações que você nos trouxe, como que vocês trabalham no Setembro Amarelo? Dentro da instituição, do IFRA? Lá no IFRA, a gente busca justamente não trabalhar nessa perspectiva de rótulos, né? Dessa coisa, não, o suicida, ele tem tais e tais características, ele faz isso, ele faz aquilo, é um sujeito não sei como. A gente busca fugir totalmente dessa história, porque a gente entende que quando a gente traz essa historinha, as pessoas vão acabar se identificando e o foco sendo muito mais na campanha, o sujeito se perguntando será que eu sou um suicida? Será que eu vou me matar ou não vou? Acabou o foco sendo muito mais isso. E aí a gente hoje trabalha na contramão de pensar muito mais no setembro, esse momento bom, o que eu posso, né, diante das várias coisas aí, conflitos que me apresentam, que saídas que se pode ter diante disso, onde que eu encontro vida, né? A gente busca trazer muito mais o tema vida. E aí, nesse sentido, nós temos o projeto Florescer, né? Acho que tem 3 anos o projeto Florescer, e que é uma alusão justamente ao setembro, que inicia-se a primavera. Então, a gente busca fazer justamente essa alusão, o que é a primavera, né? A planta, ela passou por um momento de seca, né? De ficar feia, de perder suas folhas. Então, tem toda uma metáfora que permite a gente pensar a existência humana. E aí, o florescer como isso, né? Essa possibilidade de agora eu poder pensar novos caminhos, né? E, literalmente, eu florescer, literalmente, eu me reconstruir, me reconstituir, né? E aí, diante disso, o Projeto Florescer, a gente trabalha com práticas mais diversas possíveis. A gente, ele surgiu justamente no momento, é importante, acho que talvez colocar isso, que o Projeto Florescer, a gente idealizou lá no IFRO justamente após as perdas que a gente teve com o suicídio, né? E que no ano que veio depois dessas perdas, a gente teve que pensar num processo de ressignificação, inclusive do setembro, né? Que já tinha a marca do Setembro Amarelo e agora a gente tinha a marca da perda, né, no ambiente escolar. E aí, diante disso, a gente propôs, e aí a gente, foi um mês que a gente trabalhou com diversas oficinas de música, de culinária,
de artes. A Semana dos Jogos nós transferimos para o mês de setembro. Então, setembro, a gente quis tornar ele esse mês da alegria na escola, né? De que o mês de setembro é o mês que acontece um monte de coisa legal na escola, né? E que esse muito legal é poder oferecer atividades para quem quiser, para diversas opções. A gente teve... o pessoal que era da Igreja Adventista fez um projeto de arborismo, ele fez lá para os alunos andarem, percorrer, os alunos amaram aquilo. E aí todo ano, aí a gente já conectou com vários professores, né? E aí hoje a gente tem projetos interdisciplinares. O ano passado, na edição do ano passado, o professor de Educação Física, a professora de Artes, Língua Portuguesa, enfim, teve alguns professores que se juntaram. E aí do ano passado, o Florescer teve trazendo pessoas que contavam histórias de vidas. E aí você tinha uma variedade de pessoas, a pessoa que se ressignificou e estava sendo uma profissional na área da beleza, a pessoa que enfrentou preconceitos, que tinha uma diversidade de histórias. Como que ele aconteceu com a pandemia? Online. Aí essas pessoas, os alunos, né, estavam lá dentro da sala do Google Meet e vinham essas pessoas e falavam de como que foi o percurso de vida delas. E aí abria para os alunos perguntarem sobre o percurso delas. E aí o ano passado foi muito rico isso, porque permitia o aluno, né, escutando aquelas experiências, pensar que tem possibilidades, que ainda que para mim esteja complicado, sofrido, eu não sou o único que sofre no mundo, né? A gente poder ter esse acesso, eu não sou o único que sofre, todos nós sofremos, mas o que nos diferencia a forma como cada um vai lidar com esse sofrimento. E aí foi bem legal, a gente fez isso no ano passado. E teve também, a gente pedia que os alunos enviassem histórias deles, e aí a gente dava voz, né, com a nossa voz, as histórias deles e compartilhava na página do Instagram e tal. E aí era também super legal, porque os alunos sabiam que aquela história relatada era de alguém, né, da escola, e que trazia essa menção de redescoberta, de se ressignificar. Para esse ano, a gente já iniciou, mas a gente assim vai prorrogar esse ano para outubro, porque o calendário de avaliações acabou caindo em setembro devido à pandemia, ficou meio difícil de estruturar. E a gente também estava querendo fazer algumas ações já presenciais, a gente já queria fugir do virtual, porque eles já estão também muito saturados, né? E aí agora a gente está entrando na fase 2, a gente tem um plano, né, lá no IFRE, específico do IFRE, de enfrentamento ao Covid, e aí agora já pode fazer algumas oficinas, já está permitindo que os alunos comecem em pequenos grupos frequentar. E aí a gente já teve uma ação a gente definiu que para esse ano a gente ia trabalhar mais na perspectiva de solidariedade, de acolhimento, de ir mais por essa via. E duas professoras, elas fizeram uma ação que era de trazer pessoas que se dedicavam ao voluntariado. Aí já teve essa ação. E aí agora a gente está nessa fase de formatar as oficinas. Aí já tem alguns professores que vão fazer oficina de marionete, oficina lá de reutilização com artes. Enfim, já estamos nesse movimento de novo, que a gente vai nesse movimento de possibilidades de interação por meio de artes, do que for, e sempre buscando os parceiros na própria instituição. Como é a recepção dessa mudança por parte dos alunos? De agora ter o Florescer? Sim, ao invés de bater nesse estigma do Setembro Amarelo. A gente sempre só tem, assim, eles adoram quando a gente leva essas possibilidades diferentes, porque a gente também parou de fazer esse lance Setembro Amarelo. Eu já não me sentia muito confortável, nem outra psicóloga, mas a gente acabava aderindo, mas os próprios alunos começaram a dizer pra gente que odiava quando via um cartaz com palestra, depressão, suicídio, que vinha esses nomes assim. Eles mesmo foram dizendo, não faz mais isso não, porque só quando eu vejo aquilo eu já fico agoniado. Eu já não quero nem ir para o que tá tendo.
E aí, diante né, dessa fala deles, aí a gente, bom, o caminho é esse. E aí, nesse caminho, eles se sentem, tem sempre relatado que tem sido esse momento de troca, de poder também sair desse currículo escolar, né? E poder articular com outras coisas. Então, acho que tem sido bom. Enquanto profissional, você acredita que realmente acaba impulsionando quando você usa o Setembro Amarelo? Eu não sei se o termo impulsionando, assim, que não é que causa, né? Eu acho que a campanha não causa suicídios, né? Porque senão também acho que a gente seria leviano falar isso. Mas que uma campanha que enfoca, né? Se essa campanha for voltada muito mais para diagnosticar, para rotular essas questões, eu acho que é negativo, porque aquele sujeito que está se sentindo fragilizado, né, emocionalmente, e ele lê algo que faz menção a isso, ele diz, bom, é o fim do poço para mim. Eu sou né, como se diz, acho que eu sou o próximo a tentar o suicídio, né? Eu sou alguém com propensão ao suicídio, né? Uhum. Eu acho que se a gente enfoca nos sintomas, nisso, acaba mobilizando esse sujeito que está fragilizado, né? Agora, se a campanha tem como foco dizer, bom, né, você tem uma rede de apoio que você pode buscar, você tem locais para ser acolhido, o que você tem, outras pessoas têm, e existe tratamento para isso, existe, né, local que você possa buscar ajuda, aí sim. Uhum. Né? Eu acho que a gente estimula ou sensibiliza ou, sei lá, repercute de maneira negativa quando tem esse foco, né? Esse foco da doença, né? E não da vida. Nessa ideia de ajudar, eu lembro que assim que eu entrei no jornal, tinha um projeto de uma escola particular em que os alunos disponibilizavam números para conversar com pessoas que estavam num momento de conflito. É correto isso? Não era melhor um especialista? Ao seu ver, como é isso? Eu acho complicado, porque inclusive até para atender pessoas que estão com ideação suicida, você tem que ter o mínimo de entendimento sobre o que fazer. Então, acho que a escola pode estimular o convívio, né? O acolhimento enquanto colega. A gente faz isso na nossa vida pessoal, a gente acolhe nossos amigos, enfim, né? A gente escuta do nosso jeito, mas de entender que o que eu estou fazendo não é nada especializado e que não está para o suicídio, está para qualquer sujeito que quer conversar comigo. Empatia, né? Eu acho que é estimular que as pessoas tenham empatia, que tenham proximidade, que tenham afeto. Eu acho que isso aí tudo bem, legal. Uhum. Agora, numa temática como essa, eu querer criar uma rede entre os alunos, para os alunos acolherem isso, eu já acho complicado. Porque o manejo de um sujeito que está com ideação suicida, ele é difícil, inclusive, para vários profissionais que são da área da saúde. É um desafio. Muitos não suportam escutar um sujeito que está dizendo que não vê mais, né, solução para sua vida e que mobiliza. Aí como que um adolescente vai dar conta disso? Complicado. Eu acho que é arriscado, né? Arriscado bastante. A dar em alguma coisa ruim. Sim, são vidas, né? Você falando desse projeto do Florescer, o IFRO chegou a levar para outras escolas, para veículos de comunicação, principalmente para ter tato ao lidar com esses casos? Não, acabou que a gente sempre ficou mais mesmo lá no nosso campus. O IFRO, ele tem em setembro no seu calendário geral, né, inclusive para todas as unidades, a Semana de Educação para a Vida. Ela tá lá no calendário, né? E aí todos os campos têm, mas aí a gente resolveu atrelar, né, algo mais a essa Semana de Educação para a Vida, que focalizava mais negócios, palestras, mais nesse mundo, e a gente foi traçando já outras estratégias.
né? Mas não, nunca levamos. Não. Nunca teve algum caso de vocês entrarem em contato com veículos para orientar em relação ao uso de termos? Assim, não, diretamente não. Porque quando teve as situações, né, de suicídio lá no campus, teve a questão dessa conversa da direção geral, tal, com os veículos de comunicação sobre essa abordagem, porque quando aconteceu foi uma abordagem por alguns muito irresponsável, muito leviana, né, e que repercutiu até negativamente, né, para a instituição. As pessoas associaram que se mataram por causa do IFRO, né? A culpa é do IFRO. Eu lembro que nessa época tinha rumor, não sei se você já chegou a ouvir, que eu ouvi diversas vezes, que o IFRO ele foi construído em cima de um cemitério indígena e o pessoal acabava estando propenso. Você chegou a ouvir isso? Não. Nossa, era horrível os contos dele e as justificativas, porque eu lembro que quando aconteceu, acho que foram uns 3 casos seguidos, né? De morte foram 2, né? Foram 2 alunas. Mas de tentativas a gente sempre teve, porque faz parte do contexto hoje, né? Uma escola que não tem aluno que faz tentativa de suicídio, acho que é muito difícil. É o ser humano tá propenso, né? Tá propenso, mas de morte nós tivemos 2. 2 casos. Como que foi essa abordagem dentro da escola com os outros alunos? Principalmente aqueles que estudavam na mesma sala. Foi bem difícil, porque criou um desespero por parte, sobretudo, dos pais, né? Que agora todos que tivessem, aluno que tivesse entristecido, eu achava que ia fazer uma tentativa, enfim, que ia se matar e tudo mais. Então, repercutiu nesse sentido, de uma super preocupação, será que meu filho é o próximo, né? De um medo muito grande, que eu acho que a preocupação, ela precisa existir, né? Esse cuidado da família. Mas virou uma coisa assim surreal nesse sentido, de um medo total, né? Gente. E dos alunos também, eles ficaram muito assustados de, ai meu Deus, será que... Aí um amigo vem vem falar comigo, será que ele vai ser o próximo? Criou essa uma coisa, histeria, né? Coletiva. Nesse sentido, de que ai, vai ter mais gente, esse medo sempre... E no próprio setor nosso, né? Que é o setor que presta assistência estudantil, então é o setor que os alunos procuram quando eles estão, né, fragilizados e tal. E aí acabava que a gente também ficava, né, acabou também sendo consumido por um medo demais, né, porque virou essa coisa, aí veio, tanto que veio os psicólogos das outras unidades, né, porque havia uma procura que não dava conta de atender. Esses 2 casos, eles eram acompanhados? Não, inclusive a gente tinha até desconhecimento que um dos casos fazia acompanhamento, né, medicamentoso e tal. Nossa. A gente não sabia. Aí um dos casos a gente sabia recentemente que estava fazendo tratamento, né, fazia tanto acompanhamento psiquiátrico como psicológico, né, já com profissionais fora. Mas um dos casos a gente não sabia, né, desse outro a gente sabia, né. Acho que coisa de 2 meses, assim, né? Agora, voltando para a sua área de formação, você é professora universitária. Como que foi esse processo de entrada no ensino superior, as aulas ministradas? Então, eu sempre gostei bastante, sempre tive um interesse pela parte da docência, mas não dava ainda para conciliar os projetos profissionais com a vida pessoal, né? Tenho 2 crianças e aí eu fui, de certa forma, esperando, né? Me deitava focada num determinado, né, contexto familiar e daí acabou que deixava. E aí foi o momento em que a finca, né, começou a estabelecer aqui a própria faculdade e aí eu soube, né, que ia abrir o curso de psicologia. E aí eu fui até lá, fiz todo o processo, né, de banca, de seleção, de currículo e tal. E aí isso já tem quase 2 anos, já vai fazer quase 2 anos, que a nossa primeira turma, ela tá no 5º período. Nossa.
E aí, assim, eu sou apaixonada também pela docência, é algo que eu me dedico bastante, que eu gosto, e poder construir, né, o curso, que é o coordenador do curso, que é o professor Hudson, e a gente tenta trabalhar muito nessa parceria de poder construir algo de qualidade, né, um curso que consiga atender, né, as demandas aqui da região. A gente sabe que hoje é uma profissão que as pessoas buscam muito, né? Às vezes até achando que vai ajudar a lidar com questões pessoais, e a gente tenta trabalhar muito isso com os alunos, que para resolver conflito o curso não vai resolver, o que vai resolver é ele se cuidar e ir para o processo de terapia. Mas a gente sabe que hoje também, né, é uma profissão que as pessoas se interessam bastante. E que daí a gente tem uma preocupação, né, de poder estar formando aí pessoas, né, de uma formação de qualidade. E tem sido um curso bastante procurado, a gente percebe os alunos muito bem engajados, desejosos de estar ali, um nível de desistência muito pequeno a gente tem nas turmas. Qual o perfil dos alunos que cursam psicologia aqui em Vilhena? E não dá nem para dizer que tem um perfil, a gente tem uma multiplicidade interessante, né? Uma diversidade que é bem legal. A gente tem desde alunos que recém concluíram o ensino médio, né? E a gente tem alunos que já são inclusive avós, que já tem às vezes 1 ou 2 graduações, que estão, né, atuando em perspectivas muito diferentes. A gente tem o jovem adulto, enfim, é muito diversificado o público, né? A gente tem assim uma diversidade de faixas etárias imensa. Quando você iniciou, não sei se vocês fazem aquela dinâmica de apresentação do porquê escolher o curso. Teve alguma história que chamou a atenção dentre esses alunos? Não, assim, porque a maioria vem sempre muito... Eu até converso com ele sobre isso, que eu dou aula no primeiro período, e aí às vezes ele vem muito aquela coisa da ideologia, de mudança do mundo, das pessoas, vai ajudar o próximo. E aí eu sempre discuto, assim, que tudo bem, é importante a gente, lógico, é um curso que demanda muito, você estar à disposição do outro, ouvir o outro, né? É um curso que envolve uma sensibilidade importante. Mas que não, né? A gente não pode cair só nessa, né? A gente também tem que pensar na colocação profissional, no próprio aspecto ético, de comprometimento com o aprendizado, que não dá pra gente ficar só nesse plano, quem é o psicólogo? Aquele que ajuda o outro. Essa ajuda, ela tem toda uma técnica, um saber para fazer isso. E não né, não pode ser isso que vai sustentar. Eu sempre coloco, psicologia é um curso difícil. Demanda muita leitura, muita dedicação, e a própria questão da estabilidade emocional, porque a todo tempo você vai estar estudando teorias, né? O professor vai estar trazendo relatos que por vezes você vai se identificar, né? Você vai se questionar, vai te mobilizar, né? Psiquicamente ali. Então não é tão simples. Eu tento sempre quebrar essa história assim, tudo bem, você pode até entrar com esse intuito, mas, né, fique esperto que só isso não te sustenta ao longo do curso, não. Dentre as abordagens que existem da psicologia, por que você escolheu Freud? Então, porque eu coloco para os alunos sempre me perguntam, por que a senhora foi para a psicanálise? Eu digo, eu acho que tem um lance assim, de se identificar com a visão de ser humano que a abordagem traz, e com essa possibilidade do que a psicologia tem a oferecer, né, enquanto tratamento, acolhimento para esse sujeito. E eu acredito muito, concordo demais com a visão que a psicanálise vai ter, né, do ser humano, pensando nessa perspectiva do inconsciente, pensando que nós somos sujeitos atravessados pelos mais diversificados desejos, que a gente deseja amar, mas a gente deseja matar, destruir,
E que a gente é habitado por isso e tá tudo bem, a nossa condição é essa, a gente não precisa ficar assustado quando a gente diz que ama uma pessoa, mas a gente tem hora que a gente quer que ela suma da nossa vista. E que também, por entender que a psicanálise ela vai trabalhar esse sujeito tentando resgatar a história dele, o que aconteceu, o que foi lhe acometendo aí ao longo da sua vida, lhe fazendo sofrer, ou lhe fazendo também ficar feliz, viver bem. Então eu acho que eu me identifico com essa visão de ser humano, né? Uma visão que ao mesmo tempo entende que nós temos muitas possibilidades, né? Que a gente está aí para se desenvolver, mas por outro lado a gente também pode se destruir a si mesmo e ao outro. É Freud que tem aquela teoria sobre a histeria de Ana, que ele acompanhou? Ana O. Sim, mas nem foi esse caso Ana O, foi um caso que geralmente a gente acha que é do Freud, mas não foi. Foi o início da psicanálise com um outro colega de medicina que analisou, mas sim, o caso Ana O, Freud escreveu ele. Escreveu sim. Então eu me identifico muito com essas questões do inconsciente, dos desejos, e de que hoje a psicanálise ela se atualiza constantemente. É uma abordagem que tem uma produção massiva, que hoje pensa a cultura, enfim. Sim, ele é bem atual. Você também produziu um livro em coparceria com professores. Como foi esse processo? Qual foi a temática? Então, esse livro é até engraçado, que surgiu, né? As pessoas que estão aí no livro são também amigos, né? São pessoas que a gente sempre está se reunindo. E havia essa intenção de poder produzir algo que compartilhasse experiências, seja de ensino, de pesquisa, de extensão, mas que estivessem sintonizadas com essa ideia de integralidade do sujeito, de autonomia, de emancipação, né? Muito articulado com o próprio, né, Paulo Freire, de pensar essa condição de emancipação, e a própria, né, teoria lá do materialismo histórico, enfim, que vem pensar a gente enquanto ativo, né, no nosso processo aí de construção, seja como aluno, enfim. E aí a ideia era poder trazer experiências, né, um livro que quando você pega ele, a gente pode dizer que são vários relatos de experiências, seja em contextos, por exemplo, em comunidades tradicionais, quilombolas, a gente vai ter em contexto de assentamento, contexto urbano, a gente vai ter em vários contextos. E que traz essa menção, né, da educação como essa via que não é só esse saber técnico, científico que a gente coloca, mas de pensar e partir da história ali, do que está ao redor do sujeito, né? Projetos que façam sentido para a comunidade, né? Em que o sujeito se veja pertencendo à comunidade e ao mesmo tempo que aquilo dê um fruto para a comunidade, né? Que permite ele sendo também um colaborador, né? Daquele espaço no qual ele está. Então foi um livro que teve esse intuito, né? De reunir colegas que partilhavam, né? Dessa ideia de educação, né? Porque é um livro que tem esse viés, né? Essa educação que problematiza a realidade, que também promove transformação. Onde ele está disponível para quem quiser conferir essa obra? A gente tem a própria editora, né? Agora me fugiu o nome da editora. Mas você já consegue, né, fazer a busca e adquirir já ele pela internet. Qual o título dele? Educação na Amazônia. Praxis emancipadoras. Mas quantos colaboradores participaram dele? Nós somos em 4 organizadores, mas nós tivemos aí por volta de 10 a 15 pessoas, né? Porque às vezes o trabalho é desenvolvido por mais de um. São docentes só do norte? Sim, porque a gente teve colegas que estão no Mato Grosso, né? Aí tivemos colegas aqui
de Rondônia, mas de várias localidades, né, no estado, que isso também foi algo bem legal. Então a gente pegou mais essa região mesmo aqui. Nossa, bacana. Além de trabalhar no IFRO, dar aula, né, junto à finca, elaborar livros, você também faz atendimentos individuais? Não faço atendimento clínico, porque no momento não tenho perna para tudo isso. Falta perna, mas tenho um anseio. Eu sempre digo para quem está perto de mim, eu tenho um anseio de atender clinicamente, mas só o público adolescente. Quer divulgar redes sociais para o pessoal ver os seus trabalhos, os seus livros, caso saia? Bom, a gente tem tem o Projeto Florescer, que a gente tem, o Instagram, né, que dá para seguir lá, o nosso Instagram é Projeto Florescer. A minha rede social é Aline Alves de Moraes, mas eu não sou muito de colocar meus trabalhos lá, então assim, mas enfim, quem quiser buscar o e-mail, né, tem meu e-mail institucional, aline.moraes@ifro, né, ifro.edu.br, o da finca também, aline.moraes@finca.com.br, e que daí pode estar fazendo contato. As redes sociais eu ainda utilizo pouco e às vezes muito mais mesmo para cunho pessoal, né? Então é mais fácil fazer contato comigo via e-mail. Por e-mail. Aline, foi muito incrível a nossa conversa. Eu tenho que te agradecer pela participação, por disponibilizar tempo. É isso aí, tá obrigada. Bom, então. Obrigada também. Espero que, né, tenha contribuído aí para levar um pouco de conhecimento. Vamos lá. Bom, gente, o episódio do Bragcast se encerra por hoje. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E claro, tiver sugestão de entrevistado, perguntas, é só entrar em contato nos comentários ou DM das nossas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, @Bragcast.